Eu nasci numa região muito pobre mesmo do estado do Espírito Santo. Naquela época era uma região muito pobre. Para vocês terem uma ideia, naquele tempo de 1958, onde meus pais moravam, não tinha estrada. Era trilha, só trilha. Não tinha carro. Ninguém tinha carro. Não tinha farmácia. Meu pai fazia uma viagem de 38 quilômetros para comprar querosene, sal e açúcar. Só para os filhos, porque ele não tomava para... O dinheiro não dava. A minha mãe estava grávida do seu último filho, já em estado adiantado de gravidez. E o meu pai sabia que a minha mãe não suportaria uma viagem de Padiola, 40 quilômetros, onde ficava um farmacêutico. Ele então mandou um mensageiro chamar o farmacêutico, ele veio, examinou minha mãe e disse: essa mulher vai morrer. Ela está muito fraca, está muito doente. E a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. A única chance dessa mulher sobreviver é sacrificar a criança. Se não tirar a criança, morrem os dois. E a minha mãe toma uma outra decisão e disse: eu não desisto desse filho. Eu estou pronto a morrer com ele, eu estou pronto a morrer por ele, mas eu não desisto desse filho. Naquele momento ela fez um voto para Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida e o meu filho, eu vou consagrar esse filho para ti, para que ele seja um pastor, para que ele seja um pregador do Evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça. Com as mãos calejadas de trabalhar na enxada. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade. Onde nós morávamos só tinha escola primária. Nunca ninguém saiu dali para fazer além de 4ª série primária. Nunca. Nós tínhamos uma gravatinha azul. A gente, cada ano, uma listinha branca na gravatinha. Quando chegava 4 listas, chegou o fim da linha. Eu entrei na escola com 8 anos, com 12 anos eu terminei, e com 12 anos, eu não sabia o que era luz elétrica. Com 12 anos, eu nunca tinha visto na televisão. Com 12 anos, eu não sabia o que era uma cidade. Com 12 anos, eu tinha um sonho imenso de estudar. Na minha casa não tinha livros. Tinha um dicionário velho, rasgado, e eu comecei com 10 anos de idade a decorar aquele dicionário. A minha professora que me alfabetizou estava se mudando para Vitória. Sabendo do meu sonho de estudar, ela me perguntou assim: você tem coragem de vir comigo? E eu que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, disse para ela assim: se os meus pais deixarem, eu vou. E com 12 anos eu subi na carroceria de um caminhão. Fui parar no pior bairro da Grande Vitória. Dentro de um mangue. Do lado de um prostíbulo. No bairro mais violento. Um barraco de tábuas de 4 cômodos com 10 pessoas. Foram tempos dificílimos na minha vida. Dificílimos. Muitas vezes eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim. A fome era estonteante. As lágrimas rolavam dos meus olhos. Eu não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Muitas vezes eu acordei chorando de fome. Não tinha açúcar para comer, não tinha farinha para comer. Eu dormia soluçando. Mas eu tinha um sonho. Eu queria lutar por ele. Eu nunca contei para os meus pais a minha luta, porque eu tinha medo que eles me tirassem. Eu queria estudar. A minha mãe nunca me contou o plano dela com Deus, embora analfabeta, era sábia. E desde criança o meu sonho era ser advogado e ser político. Eu não perdi um comício por nada. Naquela época os comícios eram na rua, no palanque. Enquanto a luz não apagava, enquanto o último orador não descesse do palanque, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos,
Eu tirei meu título, me filiei num partido. Eu tinha grandes sonhos. Até o dia que eu estava conversando com um presbítero, o senhor José Scherrer. E eu disse para ele assim: presbítero José Scherrer, quando eu me formar um bom advogado, e entrar na política, e depois que eu fizer minha vida, aí eu vou entrar num seminário e estudar para servir a Deus. Ele olhou dentro dos meus olhos e disse: meu filho, você está querendo dar sobra para Deus. Deus quer você por inteiro e agora. Aquela palavra entrou como uma flecha no meu coração. E naquele momento eu desisti dos meus sonhos e abracei o projeto de Deus. E hoje eu posso garantir para vocês, não há nada mais sublime no mundo do que ser ministro do Evangelho, que ser pastor, ser pregador da palavra de Deus. A minha mãe, presbítero José, era analfabeta. Ela nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola, nunca. Não tinha Mobral na época. E ela chorava muitas vezes porque ela tinha sede de ouvir a leitura da Bíblia e não tinha ninguém para ler a Bíblia para ela. Um dia ela saiu chorando de casa, disse: meu Deus, o senhor podia me ensinar a ler? E ela encontrou uma cartilha velha, pegou aquilo na mão e disse: meu Deus, me ajude a entender isso aqui. E aprendeu a ler, sozinha, naquela cartilha. Lia fluentemente a sua Bíblia. Antes dela partir para o Senhor, ela me chamou na sua casa e me disse assim: meu filho, eu preciso falar com você. E ela me contou essa história. E me disse mais, algo que marcou muito a minha vida. Ela era uma mulher muito doente, muito frágilzinha. Ela disse: filho, nesses anos todos eu nunca deixei de me levantar de madrugada na minha cama e dobrar os meus joelhos e pedir que Deus capacitasse você, que Deus ungisse você, que Deus levantasse você. E eu chorei muito naquele dia. Eu a abracei e disse: mamãe, a senhora está me ensinando a lição mais importante da minha vida. A senhora está me ensinando que um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. A senhora está me ensinando que o mais importante não são os meus sonhos, são os planos de Deus. Então minha palavra para você hoje é essa: nunca desista de seus sonhos. Mas se preciso for, desista dos seus sonhos para abraçar os planos de Deus. Porque os planos de Deus são melhores do que os nossos sonhos. Eu queria orar com você hoje, nessa noite. Eu não sei quais são os sonhos que você tem no coração, talvez a conversão do marido, da esposa, ou dos pais, ou dos filhos, ou de um irmão, ou de um tio. Talvez você veja aqui hoje precisando de uma cura física. Talvez você veja aqui hoje com alguma luta dentro da sua casa, dentro da sua família. Só Deus para mudar esse cenário. Eu não sei qual é a sua causa. Mas se você quer colocar essa causa diante de Deus, eu queria convidar você para vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Deus está neste lugar, irmãos. E nós nunca podemos perder a esperança do agir de Deus. Do agir de Deus. Você e eu temos limitações, Deus não tem. Nós temos impossíveis, Deus não tem. Qual é a sua causa hoje? O que é que você está trazendo? Eu queria encorajar você a fazer o que Ana fez. Diz a Bíblia que ela despejou a sua alma. Ela apenas balbuciava, mas ela derramava a sua alma. Faça isso por um instante. Ponha a sua causa diante de Deus. Põe
Ponha a sua causa diante de Deus. Derrame a sua alma na presença dEle. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome. Tu és o Deus das maravilhas, o Deus dos impossíveis, o Deus cheio de graça e misericórdia, o Deus que dá vida, o Deus que tira a vida, o Deus que exalta, o Deus que rebaixa, o Deus que pega o pobre necessitado do monturo e o faz assentar-se entre príncipes. Aleluia, louvado seja o teu nome. Nós estamos na tua presença e tu conheces as tuas ovelhas, tu amas o teu povo, tu conheces as lágrimas do teu povo, as lutas, os dramas, aquilo que tem tirado o sono de tanta gente aqui, aquilo que tem levado tantos aqui a madrugadas insones, a noites escuras da alma. Ah, meu Deus, volta o teu rosto para nós essa noite, manifesta a tua glória nesta casa, dá-nos um sinal do teu favor, trazendo cura para aqueles que estão enfermos, Senhor. Aquela mulher, Deus, que sempre ansiou e desejou ser mãe, abre o seu ventre hoje em nome de Jesus e dá a bênção de daqui a pouco nós vermos essa mulher segurando o seu rebento para o louvor da tua glória. Aqueles que estão passando por dificuldades no casamento, Senhor, põe a tua mão de restauração e de cura. Aqueles que têm familiares longe da tua presença, afastados da igreja, ou não convertidos ainda, ó Deus, opera este milagre da salvação, restaura, traz de volta. A Deus, que nós voltemos para casa hoje, como Ana voltou, com um brilho no rosto, e com a promessa da vitória nas mãos. Nós entregamos cada pessoa que está aqui no teu altar, cada família aqui representada. Manifesta a tua glória, para libertar, para perdoar, para curar, para salvar, para manifestar o teu poder no nosso meio. Nós nos apresentamos a ti, derramamos diante de ti a nossa alma, e aguardaremos em ti, e daremos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em Cristo Jesus, a razão da nossa esperança. Aleluia, aleluia, amém, louvado seja Deus.